Olá pessoal, aqui é o Cleto Faria e estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal aqui no YouTube. E eu quero te pedir, antes de começar, para você curtir o vídeo, caso você goste, ou não. Se você não gostar, pode também dar o descurtir. Se você tiver alguma dúvida, deixa o comentário abaixo para a gente dar uma olhada lá e te responder. E também se inscreve no canal aí para que você possa receber o aviso dos próximos vídeos, ok? Pessoal, nós vamos falar hoje de um assunto que ele é comum a todas as pessoas. Nós somos pessoas que temos emoções, e as nossas emoções elas são bastante instáveis. E nós somos aquela montanha russa emocional, né? Sobe, desce, faz curva, volta e assim por diante. Porque o ser humano é assim, e nos dias que nós vivemos, nesses dias de alta modernidade e tecnologia, de insegurança econômica, insegurança profissional, alta competitividade, as nossas emoções têm uma tendência de variar muito, porque nós estamos vivendo uma sociedade muito rápida, muito acelerada, com muitas mudanças. E o ser humano muitas vezes não está preparado para enfrentar isso. O ser humano se adapta, ele é um ser adaptável, mas quando a coisa está muito acelerada, as nossas emoções demoram um pouco para entrar num equilíbrio, dependendo do nível e da grandeza das mudanças. Mas você pode ver, você às vezes acorda de uma maneira, acorda já meio sem humor, aquela coisa toda. Daqui a pouco, com o passar do dia, você vai vivendo o seu dia e as coisas vão entrando num equilíbrio. Acontece alguma coisa inesperada, você pode sentir aquela mudança nas suas emoções. Vem um pouco de ansiedade, vem um pouco às vezes de raiva, depende muito. E a dificuldade é a gente lidar com isso e a gente procurar manter o equilíbrio nisso. E isso tem a ver muito com a nossa vida profissional, a nossa caminhada empreendedora ou de realização de novos projetos e todas essas coisas. Muitas vezes a gente estaciona, a gente fica empacado justamente por causa dessa variação emocional. Você quer começar alguma coisa, por exemplo, nova, que não é um mundo que você domina ainda, a tendência é você ter ansiedade, é você ter medo. Você começa a pensar no projeto, a mexer no projeto, a planejar. Você já pensa, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer esse obstáculo? Aí já vem aquela ansiedade, você já fica preocupado. Ou você está caminhando no meio de um projeto, começam a vir situações inesperadas e aí as suas emoções já mudam, você já fica apreensivo, você já fica um pouco irritado. Isso é comum, mas isso não pode nos paralisar. Essa é a questão. E muita gente paralisa justamente porque não consegue lidar com essas emoções, não consegue parar, olhar para dentro de si, identificar o que está acontecendo e o porquê que está acontecendo. E aí você fica parado, desiste muitas vezes, acredita, isso não é para mim. Aí você entra numa outra situação, que é justificar isso. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho talento, eu não tenho habilidade, etc. E assim por diante. Então, é fundamental a gente reconhecer isso e observar isso, justamente para que a gente não perca, porque nós perdemos muita coisa nesse caminho, às vezes, de não conseguir controlar e entender aquilo que acontece dentro de nós. E isso é muito ruim, porque os prejuízos futuros são muito grandes muitas vezes. É a mesma coisa nas nossas relações. Se a gente não para, não pensa, não reflete, não controla as emoções, nós tomamos atitudes que não devem ser tomadas, falamos que não deve ser falado,
e aí as coisas começam a ficar difíceis, a ficar turbulentas. Então, o que você pode fazer, principalmente você que tem esse desejo de fazer algo novo, de mudar situações da sua caminhada, de empreender em algo que você nunca fez, você tem que, em primeiro lugar, olhar para dentro, tirar um tempo, parar e refletir. Por que eu sinto algumas coisas? Por que eu mudo de humor frequentemente? Por que eu sinto certas coisas de repente? Parece que vem do nada. E anotar muitas vezes os seus sentimentos e tentar compreender o porquê. Mas você pode lançar mão de outras coisas também. Você pode, às vezes, lançar mão de uma ajuda profissional, de um terapeuta, por exemplo. E isso não quer dizer que você tenha algum problema, não. Às vezes é só para o autoconhecimento mesmo. Você pode conversar, o profissional vai te ajudar a identificar as questões, os porquês, da onde que ela vem, o que vem do seu inconsciente, o que vem de uma educação, de uma estrutura familiar. E aí você, compreendendo, tendo isso muito mais claro dentro de você, você vai conseguir identificar. Então, eu gosto desse assunto, eu gosto de falar desse assunto, porque se vê muito isso, sabe? As pessoas muito presas naquilo que elas não entendem delas mesmas. E eu já passei por muitas questões como essa, eu já passei por muitas lutas emocionais durante a minha vida, e foram períodos bem difíceis, que eu sabia e sentia que eu estava completamente paralisado, eu não conseguia sair do lugar. Eu tive que lidar com isso muitos anos da minha vida, e eu sei que isso me causou prejuízos muito grandes na área profissional, na área cognitiva, na área emocional, na área relacional. É muita coisa que envolve, né, a nossa humanidade. E se você não tiver o mínimo de conhecimento, o mínimo de equilíbrio, você perde muita coisa. Claro, evidentemente, que o ser humano nunca vai ser perfeito, nunca vai ter 100% de equilíbrio, de tranquilidade, de autoconhecimento. Não, isso é algo impossível. Mas na medida que você consegue melhorar cada vez mais nisso e se aperfeiçoando de tempos em tempos, os seus ganhos vão ser muito grandes. Os seus projetos vão começar a sair do lugar, vão começar a ganhar forma, vão começar a ganhar velocidade. Seja o que for, a gente pode falar de profissão, a gente pode falar de projetos novos de trabalho, a gente pode falar de projetos pessoais que você tenha, de desenvolver novas habilidades, de fazer algo voltado para a sociedade, de realizar sonhos que você tem vontade e nunca conseguiu. Evidentemente que tudo são processos, né? Nada vai acontecer de um dia para o outro. É um trabalho que você faz constantemente na sua vida e não para nunca mais, não para nunca mais. Porque você sempre vai estar se aperfeiçoando e se transformando como ser humano. Você não é uma pessoa estacionada. Você é uma pessoa que tem a capacidade de ir mudando a cada dia, de acordo com as suas experiências, de acordo com aquilo que você se propõe a fazer e a ser. Agora, se você quer ficar paralisado, estacionado, também é possível. É só você seguir a sua rotina de vida e vivenciar sempre as mesmas coisas. Mas essas emoções que muitas vezes te paralisam e te assaltam de vez em quando, elas vão continuar. Se você não identificá-las, elas vão continuar. Então, é fundamental esses exercícios. Uma meditação, para quem gosta, né, gosta de seguir essa linha, reflexão diária, escrever aquilo que está dentro de você, procurar um profissional, conversar com uma pessoa de confiança, uma pessoa mais madura, que já viveu mais. Você pode ter uma boa conversa, falar, colocar, a pessoa te dar um retorno.
Isso tudo são exercícios simples, exercícios básicos, mas que fazem um grande efeito, sem dúvida nenhuma. Tem pessoas que recorrem à religião, gostam de meditar nas questões da sua própria religião que segue, seja em livros, seja nas escrituras, né? Cada um tem a sua maneira, o seu caminho. Então, pensa sobre isso. A gente está vivendo momentos bastante delicados, porque a sociedade em si foi tomada de uma situação, de um problema que envolve o mundo inteiro, que é a questão de um vírus, que muitas pessoas têm ficado doentes, muitas se recuperam, outras infelizmente não conseguem, mas isso é algo que mudou a nossa vida. E isso é uma mudança extremamente grande. E isso afeta o coletivo. E todos nós sofremos. Todos nós ficamos com dúvidas, ficamos com inseguranças, ficamos com dificuldade de prever o que vai acontecer. Todo mundo fica com um cuidado muito grande com o próprio corpo, com a saúde e tudo mais, e com pessoas que estão em volta de cada um de nós, não há dúvida. Então você imagina, por mais que você às vezes não fique pensando nisso, mas isso toma a vida de cada um, pega no emocional de cada um. Não há como fugir disso, porque nós temos que ficar em casa, ficar mais presos, não podemos fazer coisas que gostamos, não podemos sair para passear em qualquer lugar, em algum local para comer, beber, passear, fazer alguma compra, tudo fica muito limitado. E emocionalmente nós também começamos a nos sentir mais presos e mais limitados. E isso vai gerando emoções muitas vezes negativas. Então, esses exercícios são importantes para que você possa seguir em frente e aprender a lidar, a equilibrar tudo isso, para que os seus projetos possam caminhar e com fluência, sem maiores dificuldades. Aí, claro, virão barreiras, sem dúvida. Você vai precisar de tempo e muitas vezes as coisas não acontecem no tempo que você gostaria e é preciso seguir em frente, sim. E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma estrutura mais forte para vencer esses obstáculos, para seguir em frente sem desistir, que é o que acontece muitas vezes. Então, atualmente, nós temos aí uma gama de situações. Agora, é para desistir? Claro que não. Nós temos que seguir em frente, nós temos que seguir trabalhando, seguir nos adaptando à realidade que nós temos aqui diante de nós. E uma coisa que eu acredito que é fundamental, que é a fé. Porque quando você não tem fé, acontece uma coisa assim muito simples. Você não tem esperança. Você não tem esperança em nada. Porque só tem esse mundo aqui. É como as pessoas dizem, né? Oh, você só tem uma vida. Então só tem essa vida. E aí, acabou tudo? Agora nós estamos sofrendo aí situações tão complexas. E é isso, a vida é isso. A fé te leva para um outro nível de realidade. E a fé te traz esperança, porque você pode esperar por algo mais. Então, pensa sobre isso, reflete sobre isso, porque há muita coisa a ser feita, há muita gente precisando de auxílio hoje em dia. Muitas pessoas que não têm uma estrutura emocional forte e é preciso ajudar essas pessoas a caminhar. E nós também precisamos caminhar com força, com vontade e fazendo aquilo de melhor, usando nossos dons, nossos talentos para contribuir com a nossa sociedade, com as pessoas que estão em volta de nós e, consequentemente, nos realizarmos como pessoas
trabalhando e desenvolvendo o máximo do nosso potencial, ok? Pensa sobre isso, deixa aí o seu comentário, curte aqui o nosso vídeo, fica aqui nesse canal que vai sempre ter algum conteúdo novo aí para você sobre empreendedorismo, marketing digital, equilíbrio de vida e bem-estar, tá bom? Abraço grande e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.